Povo lindo, bom dia, vocês aí que estão aí quase dormindo, assistindo vídeo. Vamos falar hoje sobre emancipação da Ásia. Bem, algumas coisas a gente vai falar sobre a emancipação da Ásia. Quem está com a apostila, página 43, coloque lá o dia de hoje na página. Aula dia tal. Eu não sei que dia que eu vou dar essa aula, mas hoje é hoje, coloque a data de hoje. Bem, então, na página 43, Emancipação da Ásia. Pois bem, o que estava acontecendo lá? Um montão de gente estava dominando aquela região asiática. Então, teve um momento que a Segunda Guerra Mundial fez com que algumas potências não tivessem mais forças para poder continuar dominando aquelas regiões. Então essas regiões foram aproveitando para poder sair dessa dominação. Bem, a gente vai começar pela Índia. Vai falar sobre Índia, né, que está na página 44. Tem aí para vocês na apostila também, falando sobre a Indochina, né, que é ali a região onde é o Vietnã, a Indonésia. Só que isso a gente já falou em aulas anteriores, em Guerra de Procuração. Quando a gente falou sobre Guerra do Vietnã, a gente já falou sobre essa parte da libertação do Vietnã frente à França. Mas a gente não falou de Oriente Médio. E a gente vai entrar em Oriente Médio. Aquela terra lá no Egito, Síria, Iraque, vamos falar de Saddam Hussein, esse povo todo aí. Bem, Índia no século XVIII. A Índia, ela era uma grande produtora de tecidos. Os tecidos indianos eram ótimos, eram finos, eram da maior qualidade. O interessante desses tecidos é que eles eram valorizados por todo o continente asiático, pelo Oriente Médio. O mundo todo apreciava esses tecidos indianos. Então ela era uma grande produtora de tecidos. Nessa época também, a Índia tinha uma cultura diferente. A sociedade dela era por castas e isso influenciava na religião hinduísta. Mas aí chega lá a Rainha Elizabeth. A Rainha Elizabeth adorou aquilo ali e aí dominou a Índia para si. A Índia agora é britânica. Ferrou a vida dos indianos, que vocês com certeza estudaram lá no 8º ano. E aí, antes do domínio britânico, ela era grande produtora de tecidos, tinha o melhor sal, mas aí, no século XIX, a Índia fica sob o domínio britânico. Foi obrigada a consumir produtos britânicos. Aí o tecido era importado da Inglaterra, que não tinha a mesma qualidade. E a religião? Bem, se a resistência indiana já era legal nessa época, o que os britânicos faziam? Eles pegavam as pessoas, os grupos étnicos, e misturavam. Mas grupo étnico quer dizer o quê? Que um era de uma religião e outro era de outra religião. Sim, de uma cultura diferente. Por quê? Fazendo isso, essa população não ia ser unida. Elas iam brigar entre si. Dividir para dominar. É essa a questão de dominação britânica. Eles dividiam a população em grupos étnicos para poder dominar em cima. E na Índia tinha uma população muito grande muçulmana. Então, eles pegaram assim, juntaram numa mesma cidade, no mesmo bolo, com os hinduístas. Morte para tudo quanto é lado. Enquanto os dois brigam,
eu domino o país. Era essa a questão. Quando você aí briga porque o teu colega é coxinha que fica lá no bolsomito e você é PT, você está criando briga entre população. Mais fácil o governo de dominar. Quando você parar de olhar o teu amiguinho bolsominion e falar nós somos o mesmo país, nós temos que melhorar essa zona, aí a gente vai e expulsa esses carinhas do poder. Entendeu? Porque eles se alimentam disso, da desunião do povo. Bem, então, voltando aqui, enquanto o povo indiano brigava entre si, a Inglaterra estava fazendo a festa dentro do território indiano. Bem, proibiu o consumo do sal direto. Você não poderia mais pegar o sal na Índia. Você tinha que esperar o sal vir da Inglaterra, tecidos da Inglaterra, produtos da Inglaterra. Você não poderia consumir nada de seu país. Deixava os comerciantes, os tecelões de dentro da Índia ferrados na vida. Então, para acabar com essa dominação, obviamente houve muitas resistências, todas elas dominadas pela Inglaterra, inclusive a revolta dos cipários, onde teve uma pequena confusão dentro do exército indiano, onde a Inglaterra reprimiu e aí fez com que a dominação fosse maior. Colocou uma rainha fantoche dentro da Índia, que era a rainha que recebia ordens da rainha Elizabeth. Bem, até que surgiu um carinha chamado Mohandas Gandhi. Quem é esse cara Mohandas Gandhi? Isso já no século XX. Mohandas Gandhi era um cara ricaço. Ele era um milionário, ele era de uma família alta da Índia e que foi estudar na Inglaterra. E ele estudou direito na Inglaterra. Ele estudou lá e depois foi para a África do Sul exercer a profissão como advogado na África do Sul. Porém, ao chegar na Índia, ele vai ter a brilhante ideia de formar um partido e fazer com que resistisse a todas as imposições inglesas. Ou seja, ele vai criar um movimento de resistência, um movimento de libertação da Índia, mas ele tinha um diferencial. Ele não ia usar de violência. Ele ia lutar pela base da não violência. Poxa, como é que é isso? Lutar não violência. Ou seja, por exemplo, através de boicote. Ah, aquele tecido é inglês? Vou comprar não. Tem tecido melhor aqui na Índia. Eu compro clandestino aqui na Índia. Ah, e o sal? Não vou comprar não. E aquela empresa ali de tecido? Vão fazer greve? Era assim. A não violência. E aí ele começa a fazer esse movimento de não violência. E ele consegue grande número de pessoas. Obviamente que a rainha Elizabeth não ia gostar. E mandou lá o primeiro-ministro baixar o sarrafo neles. Como eles não estavam praticando violência, eles estavam recebendo a violência, começou a comoção mundial. Essas pessoas estão lutando pelo seu país, estão se manifestando e estão levando chumbo na Inglaterra. A gente tem que ajudar a Índia. E aí a opinião internacional era toda a favor da população. E aí a Índia sofre uma pressão, a Inglaterra sofre uma pressão para a libertação da Índia. Pela forma de vida, o Mohandas Gandhi, ele vai passar a se chamar de Mahatma Gandhi. O que seria Mahatma?
era uma forma religiosa do povo reconhecer ele como um espírito superior, uma grande alma. Porque ele tinha uma voz mansa, uma voz que acolhia, e essa voz dava esperança àquele povo sofrido. E ele começa a fazer mais e mais movimentações. Como ele não poderia consumir o sal, ele fez uma grande, como vou dizer assim, ele fez uma grande comitiva e foi até o litoral pegar o sal direto do mar. Só naquela intenção de pegar o sal direto do mar e levar, a Inglaterra vai e simplesmente fala o seguinte: ele está causando um crime, vamos bater nele. Aí o mundo via através do cinema, que naquela época não tinha televisão, era tudo filmado para o cinema. Antes dos filmes começar, era a reportagem primeiro. E aí passava no cinema o indiano levando um cacetete na cabeça. E isso só porque pegou o sal do mar, comoveu a população mundial. E aí fez mais e mais a revolta contra a Inglaterra. Inclusive alguns países já estavam pensando em sanções contra a Inglaterra. E aí o Muhammad, o Mahatma Gandhi, ele vai conseguir muitos adeptos, não dentro só da Índia mais, mas do mundo também. Ele vai conseguir influenciar muita gente dentro de seus países. Ele vai criar um movimento mundial. Um carinha nos Estados Unidos seguiu o preceito dele, seguiu os ensinamentos dele, e o cara nem era indiano, nem era hinduísta, o cara era pastor evangélico e utilizou os mesmos preceitos de Mahatma Gandhi, que foi o Martin Luther King na questão da segregação racial. Ele lutou contra os brancos para os direitos negros através da não violência. O cara conseguiu fazer isso, um carinha magro. O Mahatma Gandhi era magro, usava roupa. Por mais que ele tinha uma descendência milionária, ele deixou todo o seu dinheiro para lá e começou a viver nas ruas, com roupas simples, falando às pessoas e proclamando a independência da Índia. Durante a Segunda Guerra Mundial, ele fez jejum, ou seja, ele jejuou para que os indianos não fossem convocados às guerras, para defender a Inglaterra. Isso deixou o Churchill putaço, deixou o Churchill assim, com raiva, falando assim: essa bestinha magrinha vai acabar ferrando com a minha estratégia toda. O Churchill não gostava dele. A Rainha Elizabeth tinha ódio dele. E o Mahatma Gandhi conseguiu libertar a Índia da Inglaterra. Conseguiu libertar porque a Inglaterra já estava sentindo pressões muito fortes da ONU e não teve como mais suportar, segurar a Índia para si. A Índia foi libertada e o Mahatma Gandhi, ele resolveu um problema. Agora ele ia resolver outro problema aí. Qual outro problema? Lembra que eu falei que o povo estava dividido? Dividir para dominar? Muitos muçulmanos apoiaram o Mahatma Gandhi nesse sentido de libertar a Índia na Inglaterra. Mas, quando isso terminou, os muçulmanos não queriam mais. A conclusão disso daí, ele teve que pacificar o próprio país interno. Foi uma luta grande, onde o Mahatma Gandhi, ele queria que todos ficassem ali no território bem, um respeitando a religião do outro. Respeito. Quando você não concorda com uma opinião, um argumento, uma orientação sexual ou uma orientação religiosa, simples, não é você
Querer ser maior é você ter respeito. Eu adorei as redações que vocês fizeram através da intolerância, através da discriminação. Eu gostei muito daquela redação que vocês fizeram na revisão do teste, onde muitos de vocês falaram sobre isso. E o respeito à individualidade. Ele queria isso. E ele estava proclamando isso. Alguns muçulmanos aderiram à ideia, mas a grande maioria não. E sempre tem que ter um fanático para ferrar a nossa vida. Só que o fanático não era muçulmano. O fanático era o hinduísta que não queria ver o próprio líder dele apoiando o muçulmano. Achava que estava se bandeando para o muçulmano. Aí ele foi, esse fanático hinduísta, assassinou Mahatma Gandhi. Matou Mahatma Gandhi. Bem, se a situação estava caótica, piorou de vez. E aí a ONU teve que dividir o país da Índia em dois. De um lado era território indiano e de outro lado se tornou território paquistanês, o Paquistão. E aí houve uma também interferência na Guerra Fria, como não podia deixar de ser. Estados Unidos tomou as dores da Índia e a União Soviética toma as dores do Paquistão. E aí as duas potências vão fazer desses países xadrez para os seus próprios domínios. Pois é. Aí o pior de tudo é o professor de vocês esqueceu o apagador lá dentro. Pega lá. Tá lá na... escrivaninha. Aí a gente vai e enrola, cantando a galinha pintadinha e o galo carijó. A galinha usa saia e o galo paletó. O urubu ficou doente, o cavalo nem pensou. Pra chamar o seu doutor, o peru. Glu, glu. Vou tentar editar essa parte. Bem. Então a Índia ficou dividida. De um lado a Índia e de outro lado o Paquistão. A Índia com o hinduísmo e o Paquistão com o Islã. E aí virou um partido, um país partido. Indochina a gente não vai falar, que a gente já falou quando a gente falou sobre a Guerra do Vietnã. Vamos falar sobre Oriente Médio. Oriente Médio. Por que esses caras não brigam tanto até hoje? Se você colocar Israel contra a faixa de Gaza, a Palestina, sai bomba para tudo quanto é lado. E todo mundo briga por todo mundo. Ou coisa boa. Bem, então, o Oriente Médio, território bomba desde a época de Jesus, ele foi dominado principalmente pela Inglaterra e França. Essas duas potências dominam o Oriente Médio todo e fazem uma bagunça na população imensa. Mistura-se. Mesma coisa que fizeram no Egito, fizeram no Iraque, fizeram na Síria. Eles misturaram tanto a população que a população hoje em dia não sabe de qual descendência ela é. Fizeram uma mistura
porque seguia aquela linha do dividir para dominar. E aí o que acontece? As potências não conseguiram, depois da Segunda Guerra Mundial, permanecer dominando essas áreas. O que fizeram? Assim que elas liberaram o Oriente Médio, esses países do Oriente Médio alcançaram a sua independência, mas não alcançaram a sua soberania. Por quê? Porque criou guerras civis dentro desses países. Para quem vai pegar o poder. Aí no Egito foi uma coisa, no Iraque foi outra, e aí a partir disso, quem se beneficia? Estados Unidos e União Soviética na Guerra Fria. Porque os dois vão colocar influências nessas áreas do Oriente Médio. O Oriente Médio tem muito petróleo, o ouro negro. O país que tiver petróleo na mão domina o mundo. Se gritar aqui, tem petróleo, vai aparecer o Donald Trump aqui. Opa, democracia, liberdade, vamos lutar. Petróleo move o mundo. E nessa época moveu os Estados Unidos e a União Soviética. Eles queriam unificar o mundo do Oriente Médio? Porcaria nenhuma. Deixa os dois brigando. Mas como eu quero manter o meu poder ali, vamos implantar uma ditadura ali. Aí no Egito, colocou o Nasser lá no Egito, dominando geral, com os olhos da União Soviética. Implanta um país novo, Israel, ajudado pelos Estados Unidos. Outra ditadurazinha lá dentro, apoiando os Estados Unidos. No Egito, com o olhar da União Soviética através do Nasser. E toda a República Islâmica de todos os países, Arábia Saudita, Irã, Iraque, Afeganistão, do lado da União Soviética. E imagina que beleza bélica que isso dá. Porque todos esses países islâmicos vão lutar contra Israel. Que é quem? Estados Unidos da América, através de Israel. Era o intruso que tinha que ser expulso, porque estava na região da Palestina. Conclusão, essa guerra dura até hoje. Agora sem a influência dos dois. Bem, então começa-se um guerreando contra o outro para ter uma soberania, né? Dentro do Iraque, por exemplo, ninguém se entendia dentro do Iraque. Você tinha curdos, você tem xiita, você tem sunita. Aí a União Soviética coloca um sunita para poder governar ditatorialmente o Iraque, na pessoa do Saddam Hussein, que acabou eliminando os curdos e os xiitas. Você começa a colocar povos inimigos para lutar contra eles mesmos. Boa coisa não ia sair daí. E até hoje isso gerou consequências. Não tem definição no Oriente Médio. Até hoje está assim. Até hoje, se você andar lá, você explode numa bomba. Até hoje. Saddam Hussein morreu, mas a dominação lá entrou lá um presidente favorável aos Estados Unidos da América. Não tem mais Guerra Fria, mas em compensação a Rússia com o Putin luta indiretamente para ter aquela dominação. Entrou uma nova terrorismo chamado de Estado Islâmico lá. Estamos tendo guerra civil na Síria. Tudo a mesma coisa. Até hoje está acontecendo essa guerra. Até hoje não tem definição. E se Jesus voltasse, iria voltar lá. Bem, então,
essa foi a nossa aula de emancipação da Ásia. Ou seja, a Ásia, que foi um dos primeiros continentes a serem dominados pelas grandes potências lá antes da Primeira Guerra Mundial para consumir seus produtos, ela vai se emancipando porque as próprias grandes potências não estavam mais com grandes dinheiros e todos eles perderam na Segunda Guerra para conseguir permanecer a dominação, favorecendo as populações locais, a grupos locais, a sua emancipação. O Oriente Médio até agora está buscando uma soberania que eles ainda não têm. Ok? Próxima aula a gente vai falar sobre emancipação na África. Por que tem tanta pobreza na África? Porque na África todo mundo passa fome. Isso tem a ver com dominação também. Ok? Vamos todo mundo chorar aqui. Fui!